E é muito bom estarmos juntos e na presença do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E é um dia especial, como a Alziana já falou, sexta-feira é o dia que a nossa torre de oração funciona. Nós estamos com a igreja na presença do Senhor, nosso Deus, 24 horas nesse dia. Não que nos outros dias não estejamos, estamos também. Mas esse dia é especial porque a cada meia hora ou a cada uma hora trocam os irmãos que estão ali intercedendo. E temos também, aquele que fica de plantão, que ele fica ali 3 horas acompanhando os irmãos que estão orando e também orando por aqueles que estão intercedendo naquele momento. Então é uma rede de pessoas orando e intercedendo. Isso faz muito bem para a igreja. Isso faz muito bem porque nós recebemos a bênção do Senhor sobre a nossa cidade, nosso estado, nossa nação, sobre todas as pessoas que colocam seus nomes na salva. Isso faz bem para nós. Nós somos edificados através da palavra do Senhor nosso Deus, somos fortalecidos através da comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Estamos encerrando hoje a nossa campanha Derrotando os Gigantes. E hoje eu quero falar sobre um gigante que nós temos que vencê-lo sempre como cristãos no nosso dia a dia, que é um gigante chamado inveja. Porque às vezes nós não somos compreendidos por aquilo que nós vivemos, por aquilo que anunciamos, pela maneira como nós nos portamos diante do Senhor nosso Deus e pela maneira como as pessoas olham para nós, Isso desperta muitas vezes uma certa inveja e um certo preconceito em relação a nós por causa da nossa fé. E nós precisamos aprender a conviver com isso. Não foram poucos os servos de Deus que passaram por isso, E não serão poucos os servos de Deus que continuarão passando por situações como essa. Quando Jesus nos chamou, Ele disse, olha, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E aquele que crê será salvo. Quando o Senhor Jesus nos chamou, Ele nos enviou. E lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, Ele diz assim, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Então nós não podemos perder essa perspectiva do envio de Cristo Jesus, porque isto o Senhor já disse que nós passaríamos. Portanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 10, e nós estaremos trabalhando esse tema dentro destes 10 versículos, olhando para Daniel. Vencendo o gigante chamado inveja, Daniel 6, de 1 a 10. Pareceu bem a Dario construir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino
Os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e fique firme o interdito que todo homem que por o espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janela aberta, ao lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém. Amados, Daniel foi exilado para a Babilônia, jovem, e foi um dos jovens que foram tirados e levados para se tornar escravos ali na Babilônia. Só que foram separados para servir ao rei. E dentre esses estava este jovem chamado Daniel. Logo no início, ele já se destacou porque ele conversou com o conselheiro e falou assim: olha, eu não quero comer das comidas das iguarias do rei. Eu não quero comer dessas comidas. Aí a pessoa ficou um pouco preocupada, mas como é que eu vou apresentar depois você? Não, faz do jeito que eu estou falando, depois de alguns dias você vai ver como é que está a minha situação e você vai concordar comigo. E então foi feito, deu certo, e Daniel não se envolveu com as iguarias do rei. Isso porque ele tinha trazido consigo uma herança muito grande da fé, do conhecimento e de vida com esse Deus, né? Aqui vai uma orientação para todos nós. Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Daniel foi tirado da sua casa, da sua nação, e levado para um outro país, e ele precisava permanecer firme no Senhor. Ele poderia muito bem ter se envolvido logo de imediato com as comidas, as iguarias do rei, e ter se tornado um outro qualquer lá dentro do reino. Mas não, ele fez questão de manter-se fiel ao seu Deus. Isso ele tinha aprendido lá na sua casa. Eu sempre digo que quem tem berço tem vida firme e forte e prossegue sempre. Agora, quem não tem berço, quem não recebe os ensinamentos, facilmente se desvia, facilmente se deixa levar pelas ofertas do mundo. É lógico, qual jovem que não gostaria, de comer das comidas do rei, de comer da melhor coisa que estava servindo para o rei, mas ele não, ele decidiu ficar de fora. E amados, isso porque ele servia ao Senhor dos Exércitos, ao Deus de Israel. Então, ele teve esse comportamento, só que ele sofreu as consequências da sua fé. E qual foi a consequência dele ser fiel, uma pessoa fiel a Deus e que honrava a sua fé e que honrava o seu Deus? Foi exatamente, despertou a inveja. Despertou a inveja de todos os sátrapas, os presidentes, os prefeitos, todos invejavam a Daniel, porque o rei Dario estava pensando em colocá-lo, o chefe sobre todos eles. Então despertou esta inveja. Então esse gigante chamado inveja, ele vai estar sempre presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e não adianta você achar que é da pessoa, que culpar a pessoa, brigar com as pessoas. Você tem que entender que nós vivemos aqui na terra, e que nessa terra onde nós vivemos, existe o lado carnal e o lado espiritual. E Paulo nos alerta o seguinte: olha, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades dominadores deste mundo. Então nós temos que estar alertas para isso, porque às vezes você vai brigar com a pessoa, quando essa inveja que está partindo do coração dela, não é exatamente só de uma posição dela, mas é por causa da posição que você ocupa diante de Deus, por causa da sua fé,
por causa das bênçãos que você recebe, por causa das orações que você faz, pela forma graciosa que você vive sobre a face da terra, pela paz que você sente no seu coração. A pessoa não consegue mexer com você, ele fica desesperado porque ele quer ver você na mesma situação que ele, mas não lá em cima, né? Lá embaixo. E, amados irmãos, segundo o dicionário, inveja é desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. E era exatamente isso que estava acontecendo ali no reinado de Dario, com aqueles sátrapas, presidentes e prefeitos. Eles estavam com inveja, né, de Daniel. E desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem, né? Daniel se levantava todo dia de manhã, ia lá para a presença do Senhor nosso Deus. Deus ouvia, trazia revelação ao seu coração, mas ele não tinha culpa do que estava acontecendo com ele. Ele tinha aprendido aquilo, a conversar com Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus e aprendeu a exercitar a sua fé. E mesmo distante da sua casa, distante da casa do Senhor nosso Deus, Jerusalém, ele continuava orando e Deus continuava abençoando a sua vida. Se eu levanto cedo, se você levanta cedo, se nós entregamos o nosso dia a dia nas mãos do Senhor e passamos o dia alegre, né? Nós não temos culpa disso, de confiarmos no Senhor, de termos essa segurança no Senhor e de vivermos dessa forma. Não estamos fazendo isso para impressionar ninguém. É apenas nós nos alegramos porque sabemos que Deus cuida de nós e que Deus está conosco. Se eu levanto cedo, se eu falo com Deus, né? E se Ele me abençoa, e meu dia é uma bênção, eu não tenho culpa nenhuma. É Deus que decidiu me conceder isso. É Deus quem me abençoa. Só que isso, amados irmãos, para a vida de muitas pessoas que estão do nosso lado, gera inveja, não é? Por causa da nossa forma de agir, da nossa forma de ser, né? Isso irrita muitas vezes as pessoas, né? Porque você está sempre bem, está sempre tranquilo, está sempre confiando no Senhor, tudo está indo muito bem para você, pode estar acontecendo, estiver acontecendo, você está sempre olhando com os olhos da fé. Isso incomoda a muitas pessoas, amados irmãos. E lá em Gênesis capítulo 12, o Senhor disse para Abraão: olha, em ti, Abraão, vão ser benditas todas as famílias da terra, né? Você tem bênção, Abraão, para espalhar para todas as famílias da terra. Imagine você esteja lá no seu trabalho, e você lá no seu trabalho, você é um abençoador. Você está lá na sua casa, você é um abençoador. Você está andando pela rua, você é um abençoador. Onde você está, você é um abençoador. Não porque você quer ser, não porque você quer se mostrar, mas porque Deus decidiu escolher você. E em simples coisas do nosso dia a dia, né? Momentos do nosso dia a dia, né? Agora de pouco, né? Marli veio falar comigo que o Armandinho tinha ido com uma pessoa levou a pessoa buscar gasolina lá no posto, né? Eu fiquei preocupado, falei, como que ele sai assim com alguém, né? E só ele, né? Mas depois ele chegou aqui. Ele foi só abençoar uma pessoa e voltou aqui. Mas o que a gente pode fazer? Nada. O Senhor nos chamou para que sejamos bênção. Então nós vamos sempre abençoar, só que isso incomoda a muitas pessoas. Lá no Salmo 1 diz: ó, tudo quanto o seu servo fizer, ele vai prosperar. E essa prosperidade é integral na vida do cristão. É financeira, é espiritual, é material e física. É integral essa bênção do Senhor nas nossas. Só que isso incomoda as pessoas. Quando você lê o Salmo 23, então as pessoas ficam apavoradas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu duvido que nunca faltou nada para você. Eu duvido que nunca vai faltar nada para você. E você diz: não, nunca me faltou. Como que não? Só você nesse mundo que nunca faltou nada para você? Ué. E aí você continua e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de ninguém e de nada, porque o Senhor está comigo. Que você não tem medo. Duvido que você não tem medo de nada. Pastor pastoreou durante o seminário que eu estive lá em Londrina, Márcio, e ele tinha saído de um acampamento, tinha pregado num acampamento, né? Estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Eu não recomendo você fazer isso, né?
Mas ele fez, né? Ele estava lá esperando no ponto de ônibus para ir para casa. O último ônibus que ele ia pegar, chegou um ladrão, botou o revólver na cabeça dele e falou: passa aí, o que você tem? Eu falei: mas eu não tenho nada aqui. Não, dá o seu passe mesmo. Não vou dar meu passe não, eu vou para minha casa agora, estou vindo no acampamento de jovens agora, eu não vou dar meu passe não. Ah, então esse relógio você está no pulso, eu não vou dar esse relógio para você, coisíssima nenhuma. Então eu vou atirar, então pode atirar, porque eu só temo aquele que pode matar a alma, que pode matar a carne, e eu não tenho medo. O cara olhou para o senhor: crente maluco, e foi embora. Aí ele chegou, esse cara ia dormir no albergue. Aí ele foi para o albergue, e chegou lá no albergue e contou o que tinha acontecido com ele naquela noite, e como tinha sido a coisa, porque ele achou demais, né? Aí ele falou assim: ó, amanhã esse pastor vem pregar aqui. Nós sabemos quem é esse doido, e amanhã ele vem pregar aqui e você vai conhecê-lo. Você vai conhecer esse maluco, esse doido, que confia dessa forma no Senhor nosso Deus. É só uma pessoa que faria isso. Amados, e quando nós estamos falando a respeito disso, dessa confiança, dessa fé, dessa presença de Deus, né? É aquilo que o Senhor nos fala lá em Romanos capítulo 8, né? Aqueles que são do Espírito compreendem as coisas do Espírito, entendem as coisas do Espírito, mas aquele que é da carne, ele não compreende as coisas do Espírito. Aí você pode fazer a pergunta: por que eles? Por que você pode ser assim? Por que não eu? Uma vez uma pessoa chegou: pastor, eu gostaria de ser igual vocês aí, que, sabe, se levanta de perna na igreja, no meio de um monte de gente, e conversa com Deus, e fala com Deus, e fala assim de uma maneira tão livre, tão gostosa. Eu gostaria de poder fazer isso. E quantas pessoas não são assim? Olha, mas por que ele não, e não eu, né? E o inimigo se levanta exatamente, né, para fazer-nos desistir da nossa fé, do nosso compromisso, da nossa comunhão com o Senhor, no nosso Deus. O inimigo quer nos afastar de Deus, o inimigo quer nos tirar desse privilégio. Vamos olhar aqui para o livro de Daniel, né? Daniel, tranquilo, orando ao Senhor, e por causa disso, o Senhor o coloca em destaque, lá no verso de número 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todos os reinos. Então havia nele um espírito excelente. O rei havia observado que havia algo diferente na vida dele. Os outros todos eram bons e inteligentes, mas ele tinha um espírito diferente. E esse espírito diferente que nós estamos entendendo aqui é exatamente a presença de Deus na vida da pessoa. Então não tinha ninguém melhor para ser colocado ali do que Daniel. Mas logo o gigante da inveja surge ali, né? Toma conta de todos os corações, olha, dos sátrapas, dos prefeitos, dos governadores, e todos se levantam contra Daniel. E eles foram fazer esse interdito, por que motivo? Porque eles tentaram derrubar Daniel de todos os jeitos, já tinham tentado tudo contra Daniel. Tudo que você imaginar, eles já tinham feito, e disseram: olha, não tem como pegar esse cara não. Esse cara, ele está limpo, ele é muito íntegro, ele é muito fiel. Não tem nada que a gente possa achar para condená-lo. Não tem nada que a gente possa fazer para encontrar erro nele. Então vou fazer o seguinte: só vamos conseguir condená-lo se nós armarmos uma arapuca para ele em relação à sua fé. Porque olha, em relação ao seu Deus, ele entrega a vida pelo seu Deus. Então reuniram, vamos fazer aí um edito durante 30 dias, olha só o edito deles, 30 dias só. Não foi um edito assim para sempre, não foi um edito por um ano, foi um edito feito apenas por 30 dias, porque ele sabia que Daniel, se Daniel resistisse um dia, 2 dias, uma semana, sem orar, Daniel não ia resistir 30 dias.
Aí então, eles fazem esse edito. E no versículo de número 10, diz que quando Daniel ouviu a respeito do edito, ele continuou orando ao Senhor nosso Deus. Continuou confiando no Senhor, o nosso Deus. Daniel foi invejado. Deixa eu pegar meu celular aqui para dar uma olhadinha no horário. Foi hostilizado por causa da sua fé, mas ele não se incomodou com isso. Ele continuou confiando em Deus e orando a Deus, mesmo sabendo que isso ia custar-lhe muito caro. Daniel não se escondeu de medo, não se esquivou em momento algum, não teve receio de mostrar a seus colegas, os sátrapas e a todo o povo que ele continuava fazendo o mesmo que ele fazia antes daquela lei ser assinada pelo rei. Que a lei dos homens jamais poderia interferir na sua vida, na sua comunhão com o Senhor nosso Deus. Daniel não deixou de pregar, não deixou de falar do seu Deus diante daquela lei. Não fez o que eles queriam, ainda que ele soubesse que eles iriam acusá-lo de ser um transgressor da lei. Daniel não deixou de orar por causa deles, para fazer com que eles se sentissem bem, para agradar a eles, para cumprir a lei que eles haviam estabelecido. Daniel não teve medo. Para Daniel, a sua fé, o seu Deus, era mais importante do que a sua própria vida. Para Daniel, as suas orações, a sua fé e arriscar a sua vida por amor a Deus não tinha problema nenhum, e ele não via problema nenhum nisso. Por Deus valia a pena continuar orando. Por causa de Deus valia a pena continuar buscando a sua presença, testemunhando desse Deus maravilhoso, ainda que ele tivesse sido traído. Ainda que aqueles homens tivessem tentado fazer o mal para ele, sabendo que ele ia parar na cova dos leões, mas ele não deixou de orar, ele continuou confiando no Senhor. Este é o desafio para nós, irmãos. Em meio às adversidades, continuarmos orando e confiando no Senhor, o nosso Deus. Sem revidar, não precisa revidar não. Em segundo lugar, não procurou o socorro dos homens, né? Versículo 10, Daniel, pois quando soube da escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima no seu quarto, que havia colocado janelas abertas, 3 vezes por dia, né, se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Ele continuou buscando ao Senhor e não procurou o socorro dos homens. Como uma pessoa importante ali no reino de Dario, certamente ele poderia ter ido ao encontro do rei e pedido socorro para o rei. O rei, como é que isso aconteceu? Poderia ter ido lá para tirar satisfação com o rei. O rei, como é que você permite que isso pudesse ser feito, sabendo você que eu adoro ao Senhor dos Exércitos, que eu cultuo ao meu Deus? Mas mesmo sabendo que ele poderia ser protegido pelo rei, ele não foi, não buscou, não quis. Não fugiu para não ser preso. Não? Era exatamente o que os inimigos queriam que ele fizesse, para envergonhá-lo diante do rei e também diante de Deus. O rei ficou preocupado. O rei tinha um carinho todo especial por ele, né? E ficou preocupado e foi até tentar salvá-lo, conversar com os sátrapas, conversar com os governadores, conversar com os prefeitos, mas não teve jeito. Ele disse, não, Daniel errou, Daniel tem que pagar o preço, né? Porque era o que eles estavam querendo fazer mesmo. E agora eles tinham conseguido, acho que eles iam voltar atrás? De jeito nenhum. Era muita inveja. Era grande o gigante que Daniel tinha que vencer. Eles já tinham vasculhado, como nós dissemos, toda a vida de Daniel, não tinham achado nada. Então agora que eles encontraram, eles não iam desistir, né? Eles nunca haviam conseguido pegar Daniel em nada. Daniel tinha uma vida ilibada, uma vida limpa, na presença deles e também na presença de Deus. Por isso Daniel não precisava da proteção dos homens. Não precisava da proteção dos homens. Por isso ele não foi atrás, né? Deus é Deus
em todas as circunstâncias, né? Deus é Deus em todos os tempos. Deus é Deus em todos os momentos. E nós podemos confiar nele assim. E amados, ele livrou a Daniel lá na cova dos leões. Porque Daniel confiou nele. Olhando para o Novo Testamento, para nós passarmos aqui para uma conclusão, olhando para o Novo Testamento, lá em Atos 5:24, mostra os discípulos passando por uma situação mais ou menos igual a esta. Eles tinham sido presos, Deus permite que eles saiam da prisão. Os homens pedem para que eles parem de pregar. Atos 5:24 registra: então o sumo sacerdote, o capitão do templo, os chefes e sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Os levaram até o conselho e lhes disseram: já não pedimos para vocês pararem com isso? Nós já não pedimos para vocês pararem de pregar? Por que é que vocês continuam pregando? A inveja, a ira, o ódio contra os discípulos. Mas Pedro disse para ele o seguinte, lá em 5:29, Atos 5:29, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Você tem coragem de dizer isso? Mais importa obedecer a Deus do que os homens? Daniel teve essa coragem. Importa obedecer. Dario, você fez esse interdito, né? Vocês fizeram esse interdito, mas para mim importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu fui chamado para isso, fui vocacionado para isso. Eu digo sempre que se eu não fosse pastor, eu não serviria para mais nada, porque eu fui chamado para isso. Então eu tenho que fazer, cumprir o meu ministério. E hoje, amados irmãos, não é diferente para nós não, viu? Hoje não é diferente não. Muitas vezes nós temos sido hostilizados por causa da nossa fé, né? Porque pregamos um Deus criador e sustentador de toda a criação. Cremos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E quando você fala isso, as pessoas ficam, né, como que rangendo os dentes para você, porque não concordam. Porque não aceitam que possa existir um Deus que seja o governador e o dono de todas as coisas. Pregamos o Deus que é o soberano, que é o salvador de toda a humanidade através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregamos o Deus que criou o homem, criou a mulher, a sua imagem e semelhança. Eles querem desfazer esse ensinamento através de leis, criando narrativas sobre a questão sexual com a ideologia de gênero, dizendo que a pessoa pode escolher qual sexo ele quer viver. Não, ele pode fazer uma opção, ele pode fazer uma escolha. Mas Deus criou o homem e a mulher. Cada um segundo está ali registrado no livro de Gênesis, né? Na criação. Criou para um propósito, né? Quando nós falamos, amados irmãos, como cristãos, que aquele que morre em Cristo Jesus, ele vai para o céu. Aí surge aqui, eles dizem: por que só vocês vão para o céu? Né? Porque é Bíblia que diz isso, né? Que aqueles que confiam no Senhor, que entregaram suas vidas a Jesus, herdarão o reino dos céus. Isso é doutrina bíblica. Não estou inventando nada, não estou querendo brigar nem discutir com ninguém, eu estou apenas querendo conversar a respeito da palavra de Deus. Somos criticados por não aceitarmos, né, teorias infundadas sobre a criação, né, ensinamentos contrários à palavra do Senhor nosso Deus. Aqui está registrado na Bíblia: e no princípio criou Deus os céus e a terra. E é isso que nós cremos como cristãos, e queremos o direito de continuar crendo como cristãos e pregando como cristãos a palavra do Senhor, o nosso Deus. Somos sim criacionistas, né? E queremos ter a liberdade para dizer que somos criacionistas e que cremos nesse Deus que é o Criador de todas as coisas. E queremos viver essa fé, e queremos viver na palavra do Senhor nosso Deus. E queremos ensinar os nossos filhos, queremos que nossos filhos tenham a liberdade para viver na igreja e na sociedade esta mesma fé, sem nenhum impedimento, sem ser criticado, sem ser zombado. Precisamos viver, amados irmãos, esses ensinos com os nossos filhos e pelos nossos filhos, como viveu Daniel.
que aprendeu, colocou em prática e resistiu às invejas deste mundo em relação a ele como servo de Deus, e foi lá para a cova dos leões e venceu, e pôde proclamar que seu Deus era Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, não podemos, amados irmãos, paralisar. Mesmo diante deste tempo em que nós estamos vivendo, quando você vai ser questionado por causa da sua fé, que você possa, como Daniel, continuar buscando ao Senhor, continuar confiando no Senhor, continuar tendo a autoridade do nome do Senhor nosso Deus para você pregar a palavra. Porque a nossa vida como cristão, amados irmãos, só tem valor se nós estivermos realizando a obra do Senhor, pregando a palavra do Senhor nosso Deus. A nossa vida, amados irmãos, só tem sentido se ela exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Fora disso, nós não temos prazer em nada desta vida. Não tema as críticas, porque você prega esse evangelho. Não tema aqueles que questionam esse evangelho. Não tenha medo da inveja, que muitas vezes vai trazer a perseguição sobre a sua vida. Prossiga sempre em frente, crendo no Senhor, o nosso Deus. Continue orando, continue lendo a palavra, continue falando a respeito dessa palavra. Não pare, não desista. Estamos vivendo esse tempo em que vamos confrontar essas coisas. Eu estava pensando, quando eu ia falar sobre esse tema hoje, vencendo sobre isso, e aí alguém me falou assim: você viu um vídeo que saiu sobre o fim do cristianismo? Eu disse: não. Manda para mim. Alguém falando sobre o fim do cristianismo. Não é? Será que o cristianismo vai ter um fim? Na Europa, nós sabemos que a Europa, né, o comunismo varreu o cristianismo na Europa. E tem chegado a muitos lugares. E nós precisamos estar preparados para que o cristianismo, como esse vídeo comentou, não tenha um fim. Não vai ter fim, porque nós cremos no Senhor. A fé do povo de Israel não morreu quando eles foram exilados, porque Daniel estava ali, juntamente com os outros companheiros, e eles continuaram crendo no Senhor. Na igreja primitiva, quando eles tentaram sufocá-los, Pedro disse: olha, importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou anunciar esse evangelho. Se custar a minha vida, ela seja entregue. Mas eu vou continuar pregando esse evangelho. Para Daniel, se custar a minha vida, eu vou continuar orando e buscando desse Deus. Se custar a sua vida, você vai continuar pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Esse é o grande gigante que você tem para vencer como cristão sobre o vasto da terra. Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Porque, ó Deus, muitos, Senhor Deus, são aqueles que se opõem à Tua palavra, que não creem na Tua palavra, Senhor. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor é Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E que a Tua palavra, Senhor, é a verdade. E nós não negligenciamos essa Sua palavra, Senhor. E como Daniel, Senhor meu Deus, como Pedro, nós queremos nos posicionar, Senhor, para dizer que importa obedecer ao Senhor do que obedecer aos homens. De que importa fazer a vontade do Senhor a fazer a vontade dos homens. Por isso, Pai, dá-nos a direção e a orientação e a unção do Teu Santo Espírito, para que possamos, Deus, continuar anunciando que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador.
que só através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo há salvação e vida eterna, Senhor. Que nós possamos, Deus, continuar anunciando, ó Deus amado, que se não houver arrependimento, que se não houver, ó Deus, transformação, que se não houver mudança de vida, Senhor, não haverá, Senhor Deus, salvação e vida eterna, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, vem, Senhor Deus, e, ó Pai, unge a Tua igreja com autoridade, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho, Senhor, neste tempo, Senhor, para que muitas vidas, Senhor, meu Deus, se arrependam de seus pecados, Senhor, para que muitas vidas, Senhor, deixe, ó Pai, as coisas deste mundo, Senhor, para se entregar e para te servir, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor, e para que possa, Deus, enxergar que a nossa vida não se resume, ó Deus, neste mundo, mas sim, ó Deus, nós temos a vida eterna pela frente, Senhor, nós temos, ó Deus, a eternidade com o Senhor, Pai. Por isso, Senhor, leva-nos, ó Deus, a valorizar mais, Senhor, os céus do que a terra, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a valorizar mais o Teu reino do que a nossa própria vida, Senhor. E usa-nos, Senhor, como instrumentos de bênção sobre a face da terra, como o Senhor quer que nós sejamos, e como, ó Deus, temos sido, Senhor, não para o engrandecimento nosso, não para, Senhor Deus, ó Pai, aparecermos, não, Senhor Deus, para que as pessoas nos vejam como tais, mas para que o Teu nome, Senhor, tão somente, ó Deus, o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Nos colocamos, ó Deus, na torre de oração, para orarmos, Senhor, não para dizer que estamos orando, mas para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, e para que a Tua vontade, ó Deus, opere na terra e nos céus, pelos séculos sem fim, Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe, ó Deus, a nossa adoração, Senhor, e permita-nos viver, Senhor, como santos, como separados, Senhor, tão somente para o louvor da Sua glória e para a glória do Teu nome, Senhor, e que a gigante da inveja, que o Deus se levantar, caia por terra sempre, e nós possamos prevalecer, Senhor, guardados, amparados e sustentados pelo Senhor, onde nós estivermos, para o louvor da Sua glória e para a glória do Seu nome em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Tendo a sua mão sobre a salva de oração, para você orar comigo aqui. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, como nós iniciamos este culto, Senhor, dizendo que o Senhor nos chamou para que sejamos bênção, ó Deus amado, sobre todas as famílias da terra, Senhor. E nós continuamos, ó Deus, sendo, ó Pai, esse povo que o Senhor separou para o louvor da Sua glória e para a glória do Seu nome. Continuamos, ó Deus, sendo esse povo, Pai, que o Senhor levantou e tem levantado, Senhor, para ser o povo, ó Deus, que Te serve em espírito e em verdade, Senhor. Para ser o povo, ó Deus, que se opõe, ó Deus, às realidades, Senhor, ó Deus, deste mundo, porque crê no Deus Criador e sustentador de toda a criação, no Deus que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer lá no Calvário por amor a nós, Senhor. Visita, ó Deus amado, agora, Senhor, cada um desses pedidos. Visita, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, por aqueles que estão precisando de empregos, que portas sejam abertas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Por aqueles, Deus, que estão enfermos, Senhor, que chegue até eles, ó Deus, a bênção da saúde, como disse Pedro para Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Que chegue, ó Deus, a vida daqueles, ó Pai, que estão passando por momentos difíceis, Senhor, de relacionamento, Senhor, problemas familiares, que o Senhor estenda a Sua mão e traga, ó Deus, a Sua gloriosa paz, Senhor, a paz que o mundo não pode dar, e a paz do Deus que o mundo não pode tirar, Senhor. E seja, Deus, essa bênção sobre a vida dos Seus filhos, em nome de Jesus, Senhor. Olha, Deus, por aqueles, Senhor, que estão distantes, por aqueles, ó Deus, que estão passando necessidades, que o Senhor, ó Deus, possa enviar a Sua igreja para suprir a necessidade de cada um deles, Pai. Nós oramos, ó Deus, agradecidos porque somos o Seu povo e fomos chamados, Senhor, Deus, para realizar a Sua obra, e queremos fazer isso, Pai, independente de como as pessoas nos vejam, independente de como as pessoas nos enxerguem, nós queremos, ó Pai, fazer tão somente a Sua vontade, porque importa, Pai, obedecer ao Senhor do que, ó Pai, aos homens. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que a